Olha aí, Ari. Um ano depois do ataque a Israel, guerra já matou mais de 40 mil pessoas em Gaza. O chefão do Hamas carrega 25 quilos de dinamite no corpo, sempre ao lado de 20 reféns. Nossa Senhora, Socorro Sampaio. Pois é, a gente começa hoje falando desse dia bastante triste em Israel, né, que hoje completa um ano em que os terroristas do Hamas invadiram Israel e mataram, violentaram, estupraram, queimaram, torturaram mais de 1.200 pessoas, fizeram 251 reféns e ainda há 97 em cativeiro. E entre esses 97 que continuam com os militantes, com os terroristas do Hamas, há um bebê que na época tinha apenas 18 meses. Os familiares não têm noção, não sabem se esses 97 reféns estão vivos ou estão mortos. O país está, assim, dividido no conflito, dividido na guerra, mas unido no luto, como a gente vê. Hoje houve várias manifestações, aliás, várias cerimônias para marcar um ano do massacre, marcar um ano do 7 de outubro. O primeiro foi no local onde aconteceu o Festival de Música Nova. Começou exatamente às 6h30 da manhã, mais ou menos a hora em que o Hamas começou a atacar. A gente vê aí as imagens do local, e nesse local em que foi realizado o Festival de Música, morreram no mínimo 370 pessoas. Na verdade, foram assassinadas. 370 pessoas, muita comoção, muito choro, muitas orações. Teve gente, inclusive, que eles tocaram, momentos que eles tocaram música eletrônica em homenagem às vítimas que morreram apenas porque estavam em um festival de música eletrônica. Inclusive, nesse local, muita coisa do festival permanece, ainda barracas das pessoas que estavam lá. É comum nesses festivais de música acampar, há alguns sacos de dormir, veículos, até roupas ainda ensanguentadas ou queimadas, ainda é possível. Acho que a produção separou essas imagens, a gente ainda é possível aí ver no local em que foi realizado esse festival de música. Mas hoje também em Israel houve muitas manifestações, grandes manifestações em Tel Aviv, manifestações em Jerusalém, pedindo a volta dos reféns, dos 97 que ainda estão em cativeiro. E eles fazem questão de pedir a volta desses reféns, mas dos reféns vivos. Os familiares e os amigos expressam isso. A gente quer que eles voltem, mas alguns voltam só os corpos. Não, a gente quer a volta deles vivos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hoje visitou um memorial em homenagem às vítimas. Esse memorial fica em Jerusalém e ele hoje, inclusive, além de falar em vitória novamente, a guerra só acaba quando Israel atingir os objetivos, que é os israelenses que moram no norte do país, junto com a fronteira com o Líbano, possam voltar para casa quando ele tiver aniquilado totalmente o Hamas, quando Gaza não oferecer mais nenhum perigo a Israel, quando os reféns voltarem para casa. Esses são os objetivos de Netanyahu, segundo as próprias palavras do primeiro-ministro. Só assim a guerra vai acabar. Bem, e ele também mencionou hoje, Amadeu, em mudar o nome do conflito, porque o nome, essa guerra é conhecida em Israel como aqui é Espadas de Ferro. E ele sugeriu mudar o nome da guerra para Guerra do Renascimento. Bem, houve também cerimônias em homenagens às vítimas do Hamas, houve vigílias em vários países, desde aqui na Áustria, teve na Alemanha, teve na França, na Austrália, em inúmeros países. Houve também vigílias em homenagem às vítimas. Na Casa Branca, o presidente Biden acendeu uma vela para as vítimas ao lado da primeira-dama Jill Biden e de um rabino, e o Biden disse, não vai parar de trabalhar, que ele não vai parar de trabalhar para alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza. E também condenou o antissemitismo que está em ascensão, quer dizer, cresce bastante na América. Bem, hoje também, no dia que completa um ano, o porta-voz do Hamas se manifestou hoje à tarde, e ele disse, primeiro, que ele elogiou a operação, disse que foi uma operação bem sucedida, que eles conseguiram impor uma derrota humilhante nas forças de defesa de Israel, e disse o seguinte sobre matar um líder do Hamas. Ele disse, olha, um líder é sucedido por 10.
e um lutador por 1.000. Essa terra produz lutadores como produz azeitonas. Então, eles se multiplicam como se fossem, ou na mesma velocidade, que ele quis dizer, tão fácil quanto azeitonas. Hamas e Hezbollah continuaram hoje a atacar Israel, e Israel também ataca o Líbano, inclusive atacou Gaza hoje. 1 ano da guerra, 1 ano, 365 dias, no mesmo dia do massacre, Israel declarou guerra a Gaza. O primeiro-ministro Netanyahu no dia disse que seria uma guerra longa, já são 365 dias. Israel diz que já perdeu quase 800 soldados israelenses que já morreram nas batalhas, e o Ministério da Saúde de Gaza disse que já são quase 42 mil mortos, 42 mil mortos em Gaza, além dos milhares de desabrigados, pessoas famintas, pessoas doentes que tiveram as vidas destroçadas, os lares, as vidas, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. O líder o grande líder do Hamas, que foi o idealizador do 7 de outubro, o Sinvar, ele foi visto pela última vez, a gente mostrou aqui, olha aí, essas imagens, ainda foi em outubro do ano passado. Isso seria um dos túneis lá de Gaza. Ele foi visto aí o que seria a mulher dele, a esposa, uma das, e também filhos. Essa foi a última vez. Mas, segundo um agente do Serviço de Segurança Interno de Israel, ele carrega 25 quilos de dinamite no corpo. E ele está sempre rodeado, ele está sempre com, no mínimo, 25 reféns. Esse agente disse que Israel já teve oportunidades de matá-lo, de matar o chefão do Hamas, mas não puderam fazer isso, porque também matariam os reféns. Amadeu. E você relata, Socorro, é a marcha da insensatez. 1 ano com as pessoas se matando nessa região. Não é uma novidade, ao longo dos séculos isso ocorre, mas impressiona que a gente, no século XXI, acompanhe isso como se acompanha uma novela, né, em capítulos. E o que o Netanyahu narrou aí é que não vai acabar nunca, porque vai acabar quando ele extinguir o Hamas, não vai extinguir nunca. Quando ele acabar com o Hezbollah, não vai acabar nunca. Então, ou seja, teremos uma guerra ad eternum, professor Vila. Você, Amadeu, definiu muito bem a marcha da insensatez. Isso, nós olharmos a posição onde isso ocorre, é a ligação entre a Ásia, a Europa e a África. Os conflitos ali, se nós puxarmos o fio da história, você vai até o século, tranquilamente, no mínimo até o século X, XII a.C., no mínimo. Você pode puxar um pouco mais, chega até no século XV a.C. E a divergência de todos os tipos. A grande questão é que o Netanyahu estava enfraquecido com a questão da faixa de Gaza, o movimento era muito forte em Israel para que houvesse um voto de censura do parlamento, lá é parlamentarismo. E aí, novas eleições, e ele perderia, ele sabe que tem os processos judiciais contra ele, mas o Hezbollah acabou salvando. Veja como só a questão, como os extremos acabam se encontrando, porque o episódio agora do Líbano criou uma situação politicamente favorável ao Netanyahu, péssima para o Estado de Israel, mas favorável politicamente para o Netanyahu. E você bem definiu, isso não vai terminar nunca enquanto não tiver um pouco de sensatez, e aí depende das grandes potências. Esperar que por si só, Hezbollah, Hamas, o Estado de Israel, o Estado do Líbano, Egito, a Síria, que nem tem controle sobre o território, o ditador sírio, né, que é um filho de um assassino, o Hafez Assad, né, que fez também coisas tenebrosas. Então, não tem saída, precisa das grandes potências, ou da ONU. Cadê a ONU? Para você ter uma ideia, eu estava lendo a respeito do Hamas, o que era o Hamas quando Israel começou a atacar Gaza e qual é a realidade do Hamas hoje. Israel disse que matou 20 mil terroristas do Hamas. Isso não é reconhecido por diversos especialistas em Oriente Médio. É uma bravata, seria uma bravata do Netanyahu. Mas vamos considerar que ele tenha matado mesmo 20 mil. Entre esses 40 mil mortos, 20 mil seriam do Hamas. Mas as forças do Hamas
as forças do Hamas, elas residem não só naqueles combatentes que colam dinamite ao corpo e saem explodindo, não. Eles têm um chamado cadastro de reserva. São jovens, são pessoas que defendem a causa. Eles não são terroristas a priori. Eles não estão lá fazendo terrorismo no dia a dia. Mas eles são simpáticos à causa. E eles podem recrutar esse exército e recompor tudo que foi morto por Israel. Ou seja, não tem fim, é um looping, como você gosta de usar. É um looping. E o Hezbollah, não custa lembrar, o professor está aqui para me dar essa confirmação, ele surgiu a partir da invasão de Israel ao sul do Líbano. Ele foi fruto de uma invasão israelense no sul do Líbano. O que é que garante que novos grupos terroristas, além do Hamas e do Hezbollah, não vão surgir para transformar esse caldo em uma situação ainda pior? Eu acho que sim. Acho que a tendência é essa, só piorar. É o ódio que se alimenta de ódio, França. Amadeu, fiz aqui um cálculo rápido. São cerca de 115 pessoas mortas por dia no último ano, considerando essas 42 mil... Só em Gaza. Perdidas, só em Gaza. Porque morre gente em Israel, agora no Líbano, também no Irã, quer dizer, tá escalando. E, Amadeu, não tem como nomear esse conflito como renascimento quando se tem esse número de mortos em uma sociedade toda impactada. Gaza virou escombros, não há mais Gaza. Virou escombros e milhares de pessoas continuam morrendo, quando não pela guerra, em decorrência dos efeitos da guerra, como morrendo de fome. A Socorro, inclusive, trouxe imagens de crianças famintas que morrem em Gaza, e os próprios israelenses, que sofrem com essa tensão constantemente. Então, não tem como nomear esse conflito de renascimento. E o Netanyahu, falta uma classificação. Amadeu, Israel tem o direito de se defender, mas o que o Netanyahu vem promovendo é um genocídio também de civil e especialmente de civis inocentes. Esse Hamas aí é tipo a Hidra. Corta uma cabeça, nasce duas. Do dia para a gente analisar o quanto a humanidade se anestesiou, né, diante de situações como essa, porque já que a ONU não faz nada, cadê a sociedade civil organizada? A gente vê pouco, né? A gente meio que se acomodou a ver cenas de tragédia, por mais que a gente se indigne, a sociedade como um todo acaba ficando sentada na frente da TV, só e assistindo como capítulos de uma novela. Exatamente. Socorro Sampaio, muito obrigado. Boa tarde, até amanhã.